Olha, existem poucos capítulos na Bíblia que são tão difíceis, tão violentos quanto este. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nos eventos de Números 31. O objetivo é entender essa ordem de vingança contra os midianitas e, claro, as questões bem complexas que ela levanta até hoje. E a gente já começa com a ordem que está bem no centro da nossa análise. É um comando direto, perturbador, que choca mesmo e levanta muitas perguntas. É exatamente por isso que precisamos examinar tudo isso bem de perto. Essa é a grande questão, não é? Como é que a gente concilia a imagem de um Deus de amor com uma ordem de extermínio? A resposta, pelo menos segundo os textos, está toda no contexto. É preciso voltar um pouco na história. Tudo começa com uma ordem divina bem clara. O Senhor instrui Moisés a executar uma vingança contra os midianitas por algo que eles fizeram aos israelitas. E tem mais. Esse seria o último grande ato de Moisés antes da sua morte. Agora, o que é muito interessante aqui é que, segundo os textos, essa ordem não surgiu do nada, não foi aleatória. Ela está diretamente ligada a um evento anterior, um episódio conhecido como o Caso de Peor. Então, o ponto central é este. Os midianitas tinham, de forma deliberada, levado os israelitas a se desviarem da sua fé para adorar outros deuses. E o resultado disso? Uma praga mortal que simplesmente devastou o acampamento de Israel. A ordem de vingança, portanto, é apresentada como uma resposta direta a essa transgressão. E quem foi o cérebro por trás dessa armadilha toda? As fontes apontam para uma figura bem complexa: o profeta Balaão. Ele, que não conseguiu amaldiçoar Israel com palavras, deu conselho aos midianitas sobre como corromper o povo por dentro. E o próprio texto bíblico confirma essa conexão de forma explícita. A culpa é atribuída diretamente ao conselho de Balaão, que usou as mulheres midianitas como um meio para causar a queda espiritual de Israel, o que levou àquela praga terrível. Bom, com esse contexto todo estabelecido, vamos então para a execução da ordem. Vamos ver como essa batalha realmente aconteceu. Israel montou uma verdadeira força de elite, 12.000 homens, 1.000 de cada uma das 12 tribos, ou seja, um exército que representava a nação inteira. E a liderança ficou com Finéias, que já tinha se destacado pelo seu zelo durante a praga de Peor. A presença dos objetos sagrados e das trombetas mostrava que, para eles, aquilo era visto como uma guerra santa. O resultado inicial da batalha foi devastador para os midianitas. Os israelitas mataram todos os homens do exército inimigo, incluindo 5 reis midianitas e o próprio Balaão, que acabou morrendo no meio daqueles que ele mesmo aconselhou. Mas a história tem uma reviravolta. Quando o exército volta vitorioso, Moisés não fica nada satisfeito. Pelo contrário, ele fica indignado porque os oficiais pouparam as mulheres, as mesmas que, segundo o texto, foram instrumento da corrupção de Israel. E isso leva a uma segunda ordem ainda mais severa. E aqui tem um detalhe que é, no mínimo, impressionante e que é muito destacado nos textos. Ao fazer a contagem dos soldados depois da batalha, os oficiais relataram algo que eles consideraram um milagre. Não faltava um único homem. Nenhuma baixa do lado israelita. E agora, a brutalidade da guerra dá lugar a um processo que é surpreendentemente super meticuloso: a purificação ritual e uma divisão muito organizada de tudo que foi capturado. A estrutura aqui é impressionante, de verdade. Havia um protocolo detalhadíssimo de 7 dias para a limpeza cerimonial de qualquer pessoa que tivesse tido contato com a morte. Isso incluía isolamento, rituais específicos nos dias 3 e 7 e a limpeza de todos os objetos. Os metais passavam pelo fogo, outros itens pela água. Era um sistema completo para restaurar a pureza do acampamento. A quantidade de despojos era imensa. A gente está falando de mais de 670.000 ovelhas, dezenas de milhares de outros animais e 32.000 mulheres virgens que foram poupadas. A riqueza capturada era vasta e, claro, precisava ser distribuída. Então, como é que tudo isso foi dividido? O sistema era notavelmente justo. Metade de tudo ia para os 12.000 soldados que lutaram na batalha. A outra metade era distribuída para todo o restante da comunidade, o pessoal que ficou para trás no acampamento. E além dessa divisão, uma porção específica de cada metade era dedicada como tributo a Deus. Da parte dos soldados, uma taxa de 1 para 500 ia para o sacerdote. Já da parte da comunidade, a taxa era maior, 1 para 50, que era entregue aos levitas, os responsáveis por cuidar do tabernáculo. E com isso, a gente volta à questão principal.
como é que os comentaristas teológicos tentam interpretar essa violência que, aparentemente, foi ordenada por Deus? A pergunta continua no ar. Por quê? Os materiais de apoio não fogem dessa dificuldade. Pelo contrário, eles oferecem algumas perspectivas para a gente tentar compreender essa ordem tão dura. Basicamente, as interpretações não veem essa ação como uma crueldade aleatória, mas sim como um ato de juízo, quase cirúrgico. A analogia que sempre aparece é de um médico que precisa amputar uma parte doente para salvar o corpo inteiro. A ideia é que a influência midianita era uma ameaça existencial para a identidade e a fé de Israel, e essa medida drástica foi vista como necessária para impedir a corrupção total do povo. Essa citação resume muito bem a lógica apresentada. A ideia de que a inação diante de um mal que corrompe é, de certa forma, uma cumplicidade. Portanto, esse juízo severo é enquadrado como um ato de justiça e não de ódio. Então, para além do choque de toda a controvérsia, que lições duradouras os comentaristas extraem dessa história tão antiga? Uma das lições mais fortes, sem dúvida, é a tragédia de Balaão. Ele era um profeta que conhecia a vontade de Deus, mas, como dizem as fontes, se deixou levar pela ganância. A história dele serve como um alerta poderoso sobre como o amor ao ganho, ao dinheiro, pode desviar uma pessoa completamente do caminho certo e levar à própria destruição. E assim, a gente termina quase onde começou. O que temos aqui é um ato de justiça divina, contextualizado num tempo e cultura muito distantes, ou é um relato de violência brutal que desafia nossa sensibilidade moderna? No fim das contas, a análise de textos como este nos força a confrontar essa tensão e a refletir sobre como interpretar passagens tão difíceis nos dias de hoje.